Sinais silenciosos da virada de chave, autorizada pelo divino quando nada parece acontecer, mas tudo já mudou. Não chama a atenção, mas acontece com muita gente pouco antes da vida mudar de direção. Não é uma virada externa ainda, é um deslocamento interno. Um tipo estranho de silêncio que surge depois de tanto esforço, tantas tentativas, tantos planos que pareciam certos e não avançaram como deveriam. A pessoa olha em volta e sente que está tudo igual, mas por dentro algo não se encaixa mais no antigo ritmo. É como se a mente tivesse cansado de lutar do mesmo jeito. As mesmas ideias já não empolgam. As mesmas ambições já não aceleram o coração. Não é desânimo, mas também não é entusiasmo. É um intervalo, um espaço vazio entre o que foi e o que ainda não apareceu. Muita gente confunde esse momento com estagnação, mas ele é outra coisa. É um reposicionamento silencioso. Nesse período, a pessoa continua trabalhando, vivendo, cumprindo obrigações. Mas algo muda na forma como ela reage ao mundo. Pequenas coisas começam a incomodar menos. Outras, que antes pareciam normais, passam a pesar mais. Conversas vazias cansam rápido. Ambientes barulhentos drenam energia. Surge uma necessidade estranha de recolhimento, de organização interna, mesmo que não se saiba exatamente o que. É comum também que, nesse momento, algumas oportunidades desapareçam. Portas que pareciam certas se fecham sem explicação clara. Pessoas se afastam, projetos travam. E isso gera confusão, porque a pessoa sente que está fazendo mais sentido do que antes, mas a realidade externa parece contrariar. É aí que muitos desistem, achando que erraram o caminho. Mas o que poucos percebem é que esse tipo de pausa não é punição, é autorização em preparação. Quando a prosperidade começa a se alinhar com algo maior, ela não chega correndo, ela testa o terreno, observa o estado interno, ajusta a identidade da pessoa antes de ajustar o cenário. Porque prosperidade sustentada não combina com pressa emocional nem com carência disfarçada de ambição. Há um sinal muito específico que surge nessa fase, a diminuição do desespero. Mesmo com contas, responsabilidades e incertezas, a ansiedade muda de forma. Não some, mas perde o controle total. A pessoa percebe que já não implora mentalmente como antes. Já não se sente pequena diante da vida. Existe uma confiança silenciosa que não sabe explicar, mas também não consegue ignorar. Outro sinal discreto é a mudança na percepção do tempo. A pessoa sente que está atrasada em relação ao que imaginava para si mesma, mas, ao mesmo tempo, algo dentro diz que ainda não é o momento de correr. É como se houvesse um relógio diferente funcionando, um ritmo que não combina com a pressa do mundo. Isso gera conflito interno, porque a mente foi treinada para acreditar que tudo precisa acontecer rápido, mas a consciência começa a perceber que pressa e prosperidade raramente caminham juntas. Nesse estágio, a pessoa começa a observar mais do que falar, aprende mais do que ensina, e sem perceber, passa a selecionar melhor onde coloca sua energia. Já não se explica tanto. Já não tenta convencer todo mundo de suas ideias. Existe uma maturação silenciosa acontecendo, como uma raiz que cresce para baixo antes da árvore subir. É comum também surgirem questionamentos profundos, especialmente à noite. Não perguntas sobre dinheiro apenas, mas sobre sentido. Sobre o tipo de vida que realmente vale o esforço. Sobre o que seria prosperar de verdade, além dos números. Esses pensamentos não são crises existenciais, são ajustes de alinhamento. A mente está sendo treinada para sustentar algo maior sem se perder. Muita gente perde essa fase, porque tenta forçar sinais externos antes do tempo. Mas quem atravessa esse silêncio com atenção, percebe algo curioso. Pequenas confirmações começam a surgir. Não grandes milagres ainda, mas coincidências sutis.
Informações que chegam no momento exato. Pessoas que dizem uma frase específica sem saber o impacto. Intuições que se confirmam dias depois. Nada escandaloso, mas preciso demais para ser ignorado. Esse é um dos sinais mais claros de uma prosperidade autorizada. Quando o caminho começa a se ajustar por dentro antes de se revelar por fora. Quando a pessoa não sente mais que precisa provar nada para ninguém. Quando o desejo de crescer deixa de ser uma fuga e passa a ser uma expressão natural de quem ela está se tornando. Há também um teste silencioso nessa fase. A vida observa se a pessoa consegue manter integridade mesmo sem recompensa imediata. Se ela continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem aplausos. Se ela respeita seus valores quando ninguém está olhando. Prosperidade verdadeira não se entrega a quem só se comporta bem quando há ganho visível. Outro sinal pouco comentado é a reorganização do passado. Memórias antigas surgem, situações mal resolvidas pedem encerramento. Pessoas reaparecem para um último ajuste, não para voltar, mas para fechar ciclos. Isso não é aleatório, é limpeza. Nada que venha grande se sustenta sobre pendências emocionais não resolvidas. Nesse ponto, a pessoa começa a perceber que não está sendo atrasada, mas preparada. Que o silêncio não é abandono, mas concentração. Que a demora não é descuido, mas precisão. Existe algo sendo alinhado fora do alcance dos olhos, e quanto menos ela interfere com o medo, mais rápido esse alinhamento acontece. A prosperidade autorizada não chega fazendo barulho porque ela não quer ser confundida com sorte passageira. Ela chega quando a pessoa já não depende emocionalmente dela para se sentir inteira. Quando o dinheiro deixa de ser um salvador imaginário e passa a ser um instrumento coerente com a consciência. Se você já sentiu esse tipo de silêncio, essa estranha calmaria misturada com expectativa, esse cansaço do velho mundo e essa confiança sem nome, saiba, isso não é vazio. É o espaço sendo criado para algo que não cabe na versão antiga de você. E tudo que vem depois disso, vem com peso, permanência e propósito. Existe um ponto específico na trajetória de qualquer prosperidade real em que a pessoa percebe algo estranho. Ela já não deseja certas coisas com a mesma intensidade de antes, mas, curiosamente, começa a atrair situações mais coerentes com quem ela se tornou. Não é porque parou de querer, é porque o desejo mudou de lugar, saiu da carência e passou para a identidade. Nesse estágio, a mente começa a operar em outro nível, não mais no modo de urgência, mas no modo de clareza. A pessoa começa a enxergar com mais nitidez o que não combina mais com ela. Trabalhos que antes pareciam aceitáveis passam a gerar incômodo. Parcerias que antes faziam sentido começam a parecer desalinhadas. Não há ódio nem revolta, apenas uma percepção tranquila de que aquilo pertence a uma fase anterior. Esse é um sinal silencioso de autorização interna. A consciência começa a se ajustar ao nível da prosperidade que está a caminho. Porque não existe expansão financeira sem expansão mental correspondente. Quando o interno não suporta o externo, a vida não entrega. Não por castigo, mas por proteção. Outro fenômeno curioso acontece nesse período. A pessoa passa a se sentir observadora da própria vida. Ela reage menos por impulso e mais por escolha. Situações que antes provocariam explosões emocionais, agora são processadas com distância. Não porque ela ficou fria, mas porque ganhou perspectiva. Essa mudança é fundamental, porque prosperidade duradoura exige decisões tomadas fora do ruído emocional. Muitos confundem isso com esfriamento espiritual ou perda de entusiasmo, mas é exatamente o contrário. É maturidade. É quando a pessoa começa a agir com mais consciência do que emoção, mais estratégia do que impulso, mais silêncio do que explicação. Nesse ponto, algo essencial começa a ser reprogramado. O merecimento. Não o merecimento ensinado socialmente,
baseado em esforço cego ou sacrifício exagerado, mas um merecimento interno ligado à coerência. A pessoa começa a sentir que não precisa mais se punir para receber, que não precisa sofrer para justificar prosperar. Esse ajuste é profundo e muitas vezes desconfortável, porque quebra crenças antigas sobre valor, trabalho e recompensa. É comum que nessa fase surja um certo desconforto ao ganhar pouco, não no sentido de desespero, mas de incompatibilidade, como se aquele nível já não combinasse mais com a consciência atual. Esse incômodo não é ingratidão. É sinal de que a identidade financeira está mudando por dentro antes de mudar por fora. Outro sinal silencioso é a mudança na forma de pedir. A pessoa ora menos por alívio imediato e mais por clareza, menos por soluções mágicas e mais por direção. Ela passa a desejar entender o caminho, não apenas encurtá-lo. Isso indica maturidade espiritual aplicada à prosperidade. Nesse estágio, a vida começa a responder de forma diferente, não necessariamente entregando dinheiro de imediato, mas entregando posicionamento. A pessoa começa a ser colocada em situações que exigem postura, responsabilidade e decisão. Pequenas escolhas começam a carregar consequências maiores, não como ameaça, mas como treino. Esse é um ponto crucial. Quando a prosperidade está autorizada, a vida começa a tratar a pessoa como alguém que pode sustentar mais. E isso inclui cobrar mais alinhamento. Pequenos desvios começam a gerar desconforto rápido. Mentiras pequenas incomodam mais. Autossabotagens ficam evidentes. Procrastinação pesa. Tudo isso é sinal de ajuste fino. Há também uma mudança na relação com o dinheiro em si. Ele deixa de ser visto como um fim e passa a ser percebido como fluxo. A pessoa começa a pensar mais em valor gerado do que em esforço gasto, em impacto, não apenas em sobrevivência. Esse pensamento não surge por leitura ou estudo, mas por maturação interna. Nesse momento, a pessoa começa a perceber que prosperidade não responde a pedidos emocionais, mas a estados de consciência. Não é sobre quanto se quer, mas sobre quem se é enquanto quer. E isso muda tudo. Outro sinal silencioso, porém poderoso, é a sensação de que certas ideias descem prontas. Insights que surgem completos, com lógica, direção e viabilidade. Não são devaneios, são pensamentos organizados que fazem sentido prático. Isso acontece porque a mente já está operando em um nível mais alinhado com execução e não apenas imaginação. A vida também começa a remover distrações, às vezes por escolha, às vezes por circunstância. Menos tempo disponível para o que não constrói, menos paciência para o que não evolui. Isso não é isolamento social, é foco emergente. Muitos se assustam quando essa fase chega, porque ela não vem acompanhada de aplausos. Não há anúncio oficial de que algo grande está por vir. Pelo contrário, externamente pode parecer que nada mudou, mas internamente quase tudo já mudou. A prosperidade autorizada começa quando a pessoa já não negocia mais seus princípios por alívio imediato. Quando ela prefere o caminho certo ao caminho rápido, quando ela aceita esperar sem se diminuir. Esse tipo de postura envia um sinal claro para a vida. Eu sustento mais, e a vida responde. Não com pressa, mas com precisão. Não com excesso, mas com estabilidade. Não com sorte, mas com coerência. Se você percebe que está mais seletivo, mais consciente, menos reativo e mais alinhado, mesmo sem grandes resultados ainda, isso não é atraso, é calibração. E calibração sempre vem antes da expansão. Algumas coisas não precisam ser ditas em público. Elas pedem silêncio, profundidade e tempo. Na área de membros, esse conteúdo continua de forma mais íntima, mais calma, para quem sente que já ultrapassou a fase do barulho e quer compreender o que acontece depois do alinhamento. Se você sente que este vídeo falou direto com você, o próximo passo está ali.
O momento em que a vida confirma o que já foi autorizado em silêncio. Existe um instante muito específico em que a vida começa a confirmar externamente aquilo que já foi autorizado internamente. Esse instante não chega com fogos, nem com anúncios claros. Ele se manifesta de forma quase discreta, como se estivesse testando se a pessoa realmente percebe o que está acontecendo. É quando algo começa a funcionar sem esforço excessivo, quando uma decisão tomada com calma produz mais resultado do que anos de tentativa forçada. Nesse ponto, a pessoa percebe que não está mais lutando contra o mundo, não porque tudo ficou fácil, mas porque a resistência interna diminuiu. O atrito que antes existia entre desejo e realidade começa a desaparecer. O que surge no lugar é um tipo raro de fluidez consciente. As coisas não acontecem por acaso, mas também não exigem desgaste emocional constante. Um sinal claro dessa fase é a mudança na forma como os problemas aparecem. Eles continuam existindo, mas já não paralisam. Tornam-se resolvíveis. A mente não entra mais em pânico. A pessoa começa a agir com presença, não com medo. Isso muda completamente o desfecho das situações, porque decisões tomadas sem desespero carregam outra qualidade energética. Outro sinal marcante é que o reconhecimento começa a surgir sem ser pedido. Pessoas percebem valor onde antes ignoravam. Convites aparecem de lugares inesperados. Oportunidades começam a se alinhar com as habilidades reais da pessoa, não apenas com o que ela dizia que sabia fazer. Esse tipo de reconhecimento não acontece quando alguém está tentando provar algo. Ele acontece quando a identidade já está consolidada. Nesse estágio, a pessoa começa a entender algo fundamental. Prosperidade não responde a esforço cego, mas a posicionamento interno. Não é sobre fazer mais, mas sobre fazer a partir do lugar certo. A mesma ação, feita com outra consciência, gera outro resultado. Isso explica por que, de repente, pequenas atitudes começam a produzir efeitos desproporcionais. A vida também começa a devolver escolhas antigas, não como punição, mas como confirmação. Decisões corretas tomadas no passado, mesmo quando pareciam não trazer retorno, começam a mostrar frutos. Conexões feitas com integridade reaparecem. Atitudes silenciosas são lembradas. Nada disso é coincidência. É acúmulo coerente. Outro sinal silencioso, porém profundo, é a mudança na forma como a pessoa lida com o futuro. Ela planeja, mas não se angustia. Visualiza, mas não se apega. Trabalha, mas não se esgota emocionalmente. Existe uma confiança funcional, não mística, de que o próximo passo será revelado no tempo certo. Isso não vem de fé cega, mas de experiências acumuladas de alinhamento. Nesse ponto, a pessoa também percebe que não precisa mais convencer ninguém de nada. Ela age e o resultado fala. Essa é uma das marcas mais claras da prosperidade autorizada. O silêncio substitui a explicação. A coerência substitui o discurso. A presença substitui a ansiedade. Há também uma mudança sutil na relação com perdas. Quando algo não acontece, a pessoa já não interpreta como fracasso. Ela entende como ajuste, como redirecionamento. Isso evita desperdício de energia emocional e mantém a mente limpa para o que realmente importa. Prosperidade sustentável exige essa capacidade de seguir sem carregar pesos desnecessários. Outro ponto importante: a pessoa começa a perceber que nem todo ganho precisa ser imediato. Ela aceita processos, aceita construção, aceita amadurecimento. Isso não a torna passiva, mas estratégica. Ela entende que aquilo que cresce rápido demais também cai rápido demais. Essa compreensão protege o que está sendo construído. Nesse estágio, a vida começa a confiar mais. E quando a vida confia, ela entrega mais responsabilidade, mais recursos,
mais alcance, mas também mais exigência interna. Prosperidade autorizada não vem para quem quer conforto absoluto, ela vem para quem aceita a responsabilidade com consciência. É comum que, nesse ponto, a pessoa sinta uma mistura de gratidão silenciosa e responsabilidade elevada. Ela entende que aquilo que está chegando não é apenas para consumo pessoal, mas para a expressão de algo maior. Não no sentido grandioso, mas no sentido coerente. O dinheiro passa a ser extensão de valor, não substituto de identidade. Quando a prosperidade é autorizada pelo divino, independentemente do nome que se dê a isso, ela não entra em conflito com a consciência. Ela se encaixa. Ela não exige que a pessoa mude quem é, apenas que seja ainda mais fiel ao que se tornou. Se você percebe que as coisas começaram a se alinhar sem barulho, que decisões estão mais claras, que oportunidades fazem sentido e que sua mente está mais estável mesmo diante de desafios, isso não é sorte. É confirmação. Confirmação de que o trabalho invisível foi feito, de que o alinhamento aconteceu, de que a autorização já foi dada e tudo que vem depois disso não precisa ser forçado, ele apenas continua. Quando a prosperidade começa a se manifestar de forma concreta, o maior risco já não é a escassez, é a perda de alinhamento. Pouca gente fala sobre isso, mas muitas pessoas perdem exatamente aquilo que pediram porque não ajustaram a estrutura interna para sustentar o que chegou. A autorização não é um evento pontual, é um estado que precisa ser mantido. A consolidação começa quando a pessoa entende que prosperar não é acelerar, mas estabilizar. Não é multiplicar estímulos, mas aprofundar coerência. Nesse estágio, a vida observa menos o quanto você cresce e mais como você administra o que cresce. O foco sai da conquista e vai para a sustentação. Um dos primeiros ajustes dessa fase é o silêncio estratégico. A pessoa aprende a não anunciar planos antes da hora. Não por medo de inveja, mas por respeito ao processo. Ela entende que aquilo que ainda está se organizando precisa de energia limpa, não de opinião externa. Isso preserva foco e evita dispersão. Outro ponto essencial é a disciplina emocional. Prosperidade consolidada exige constância interna. Oscilações emocionais exageradas começam a custar caro, não porque a pessoa não possa sentir, mas porque aprende a não decidir a partir do pico ou do vale emocional. Decisões passam a ser feitas em estados neutros, claros, conscientes. Nesse estágio, o dinheiro deixa definitivamente de ser um objetivo isolado. Ele passa a ser consequência de posicionamento. A pessoa se pergunta com mais frequência: isso sustenta quem eu me tornei? E não apenas isso dá retorno rápido? Esse filtro elimina muitas armadilhas disfarçadas de oportunidade. Outro sinal de consolidação é a redefinição de sucesso. A pessoa já não se compara tanto. Ela mede sucesso pela paz que mantém enquanto cresce, pela clareza com que dorme, pela estabilidade que constrói. Isso não diminui ambição, apenas refina. Ambição madura não faz barulho. A prosperidade autorizada se mantém quando há respeito ao próprio ritmo. A pessoa entende quando avançar e quando manter. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a esperar sem ansiedade. Aprende a agir sem pressa. Esse equilíbrio é raro e exatamente por isso é tão valorizado pela vida. Nesse ponto, a intuição se torna uma ferramenta prática, não mística. A pessoa sente quando algo não está alinhado, mesmo que pareça perfeito no papel, e aprende a confiar nesse sinal interno, porque já viu o custo de ignorá-lo no passado. Prosperidade consolidada respeita sinais sutis. Outro aspecto importante é a responsabilidade ampliada. Quanto mais a pessoa prospera, mais impacto suas decisões geram. Ela entende que erros agora custam mais, e por isso se torna mais consciente. Não mais rígida, mas mais presente.
Isso sustenta crescimento saudável. A consolidação também exige revisão constante de crenças. Crenças antigas sobre esforço, sacrifício e merecimento tentam reaparecer. A pessoa precisa manter vigilância interna para não voltar a operar no modo antigo. Prosperidade autorizada não combina com autossabotagem romantizada. Nesse estágio, a pessoa percebe algo poderoso. Ela já não precisa provar nada para a vida. Ela coopera com ela. O trabalho deixa de ser uma briga e vira uma construção. A prosperidade não vem em ondas caóticas, mas em fluxo contínuo. Sustentar o que foi autorizado exige humildade silenciosa, não no sentido de se diminuir, mas de reconhecer que o alinhamento precisa ser renovado diariamente. Pequenos ajustes, pequenas escolhas, pequenas correções de rota. É isso que mantém o fluxo aberto. Quando a prosperidade é consolidada, ela deixa de ser algo que acontece e passa a ser algo que se vive. Ela não depende mais de circunstâncias externas específicas. Ela se manifesta porque a pessoa se tornou compatível com ela. E quando isso acontece, não há necessidade de pressa, prova ou excesso. Tudo encontra seu lugar, tudo se encaixa, tudo flui. A prosperidade autorizada pelo divino não chega para impressionar, ela chega para permanecer.